E aí eu fico pensando, cara, o tanto que a vida é cruel, né, cara? Porque Você sumia 5 dias. você... Não, nem isso, cara. Você fica mais velho, Naquela época não tinha nem transporte. você fica pra mais isso. velho, Hoje em você dia fica diminui, 5 vezes. você diminui o contato com seu pai, com sua mãe, a hora que você começa a ter sua família. Isso é o que mais pesa quando a gente perde um pai e uma mãe. Meu maior arrependimento foi não ter estado mais tempo com meu pai. Tempo de qualidade. Porque eu ia lá no domingo almoçar e ir embora para casa. A minha maior dor quando eu penso no meu pai, e aí eu entro na questão do luto, Sim. é justamente não ter tido tempo de qualidade com meu pai. Eu poderia ter tido. Mas eu fiz a escolha de viver a minha vida afastado. Então, no dia 1º fez 3 anos que ele morreu, né? Foram 3 anos. E eu gravei um vídeo porque eu trouxe meu pai para minha memória e eu percebi que a voz dele parece que já tá sumindo do meu consciente, sabe? O tom da voz, o cheiro, né? Algumas posturas. Parece que eu já tô caindo no esquecimento. Isso me entristeceu muito. Porque a memória, Santo Agostinho diz que a memória é um triste privilégio. Né? Porque faz a gente recordar daquilo que a gente quer e do que a gente não quer. Então, quando eu percebi que o tom de voz do meu pai, eu já não consigo mais reproduzir a voz dele na minha cabeça, isso me preocupou. E eu fico vendo como que são as fases do luto. Né? E eu disse, o luto não é o imediato, depois que você sepulta, passou o velório, sepultou, você está ali chorando a ausência, né? O luto é quando você percebe que não há possibilidade de dizer coisas que precisavam ser ditas, de fazer coisas que precisavam ser feitas, né? O luto é eu estar lá em casa agora, depois dessa cirurgia, louco para comer um sarapatel, e eu nunca mais vou comer na minha vida. Porque eu jamais comeria uma comida daquela se não fosse feita pelo meu pai. Entendeu? Então o luto é quando eu percebo que as minhas ausências jamais serão preenchidas. Então a psicologia ela vai elencar uma série de coisas, né, para falar a respeito das fases do luto, né? Começa pela negação. Primeiro você nega, né, a situação toda, você não quer acreditar que aquilo é possível, né, você quer justificar, você quer pôr culpa em Deus, você quer pôr culpa em uma série de coisas. Né? Depois vem a fase da raiva, porque à medida que você vai negando as coisas, você começa a ficar mais sozinho, as pessoas que estavam com você ali nos primeiros dias têm as vidas delas, elas têm que continuar, né, e você vai percebendo que você está isolado, você vai percebendo que você está sozinho. Então vem esse sentimento de raiva, né? Por que comigo? E depois vem a negociação, né? Com o sagrado, né? A barganha com Deus, né? A fase da negociação é esse barganhar, né? A gente faz promessa, a gente faz acordo, né? Nasce aí as grandes... Você falou das promessas, né? Você falou, mas fazer uma promessa não vale como missa, né? E essas barganhas que vão sendo feitas com Deus como se Deus fosse um negociador, né? Essa é a terceira fase. A quarta fase é a fase da depressão. É quando você se deprime pela ausência. Talvez eu tenha ficado preso nessa fase da depressão. É porque a depressão são as lacunas, né, que precisam ser preenchidas por alguma coisa. Depois que eu tentei negociar com Deus, aí eu venho, né, com uma resposta natural ao reconhecimento pleno da minha perda. Hoje eu reconheço, nunca mais verei meu pai. Nunca mais terei a experiência de tê-lo para conversar sobre assunto, ouvir as histórias dele da época da Bahia, de pedir para ele para fazer um prato baiano para eu comer no domingo. Então, agora eu já tenho consciência que isso nunca mais vai acontecer. Então isso me deprime. E quando eu percebo que a voz dele já está sumindo da minha memória, me deprime mais ainda. Então isso nós estamos falando de vidas, né? E por fim, depois que passar essa depressão, vem a aceitação.
Aí as coisas se colocam no lugar, né? Porque o luto ele dura de 4 a 6 meses, né? O luto ali da primeira fase. Só que essas outras fases elas podem se arrastar por anos, dependendo da rede de apoio que você tem, né? Ela pode todas essas fases que eu elenquei para vocês, elas podem levar anos para serem superadas de acordo com quem você tem do seu lado. E eu fico vendo, por exemplo, a tragédia do Rio Grande do Sul. E como eu disse para vocês, eu tenho atendido pacientes de lá, porque um grupo de voluntários para atender quem está sofrendo lá, né? Esse povo não perdeu simplesmente vidas. Tiveram muitos parentes que perderam vidas e vão sofrer o luto da morte, né? Mas eles perderam a identidade da existência. Essas pessoas, se você falar assim, eu preciso do seu cartão, da sua carteira de identidade, me empresta seu RG, isso não existe mais. Eu preciso do seu CPF, não existe mais. Sua carteira de trabalho, não tem. Suas memórias afetivas, o que você mais gostava dentro da sua casa? Qual o quadro preferido da sua parede? Qual o travesseiro que você dormia? Com qual lençol você gostava de dormir? Com qual cobertor? Nada disso existe mais. Qual chinelo você quer sair? Qual roupa que você quer colocar? Qual carro que você vai sair hoje? Tudo isso acabou. Essas pessoas não têm nada. Elas perderam a identidade delas. Então elas são colocadas agora em pavilhões, junto com gente que elas nunca nem viram. E eu até falava, fazendo um apelo para as pessoas para doarem ração de cachorro e gato, porque isso aí. Eles estão resgatando os bichos. Eu falo, gente, é a única memória afetiva que permaneceu na vida de muitos. É o animal de estimação. Então não pode negligenciar porque é animal. Né? É um animal, é claro que a vida humana vai ter sempre a preferência pelo salvamento. Mas não deixem de salvar os animais. Mas ninguém tá negligenciando. Não, pelo contrário, tá tendo uma força-tarefa gigantesca para salvar os animais. Tem uma crítica, né? Por favor, lógico. Por favor, salvem as pessoas primeiro. Justamente. Mas é óbvio que se você passar de um lado um cachorrinho ali, pega um cachorrinho, é óbvio. E eu digo isso por quê? Porque o animal ele vai substituir este lugar que foi roubado pela água. Porque foi questões de 2 horas, você deixou de ter uma persona, você deixou de ser alguém, você deixou de ter identidade, você não perdeu bens materiais. Nós não estamos falando da sua panela, nós estamos falando da sua identidade como ser humano. Sabe? Isso me faz recordar a tristeza que era, por exemplo, quando veio a Segunda Guerra Mundial e que os judeus foram obrigados a abandonar suas identidades, raspavam o cabelo de todo mundo e davam um número para essas pessoas, justamente para desumanizá-las. Sabe? Esse processo de luto, ele é muito pior que o luto da morte. Muito pior. Porque você está sepultando a sua própria história. Você vai voltar para sua casa, você vai construir o quê? A partir do quê? Da onde começar? Porque você já começou do zero uma vez. Porque todos nós começamos do zero alguma vez na vida. E você, depois de ter construído, saído do zero, você voltar e ter que reconstruir do zero de novo. Para quem tem 40, 50, 60 anos, filhos, já uma vida constituída, gente, isso é praticamente impossível. Você perdeu o que você tinha de mais precioso, você perdeu né? Tudo. Você perdeu o tempo também. Você perdeu tudo, justamente. Esse tempo que você viveu ficou para trás. Não volta mais, perdeu tudo. Nada mais conta. Então, o processo de luto dessas pessoas é muito pior que o processo de luto de quem perdeu um ente querido. Agora imagina quem perdeu familiares e perdeu tudo também. Então, por isso que a gente fez essa força-tarefa de psicólogos, psiquiatras e psicanalistas para ajudar esse povo. E são questões que são difíceis de serem ouvidas. Isso está acontecendo constantemente, né? Constantemente. É estranho isso aí, você não acha? Eu acho que a tendência, inclusive, é piorar, porque nós negligenciamos demais a natureza, né? E a Terra, ela segue uma ordem. Nós não fomos criados no caos.
né? Nós somos criados em algo que é tudo muito organizado. A terra por si só ela é organizada. Veja como as plantas se reproduzem, vejam como os animais se reproduzem, veja como o ecossistema gira e tudo funciona. E a gente quer girar do lado contrário, sabe? E a gente vai pagar um preço muito alto por isso. Mas tudo não foi feito por Deus pro homem? Foi dado para o homem. Agora o problema é que o homem Isso é não sabe tudo pra administrar. você? O homem não sabe administrar. Esse é o problema. Como é que tá cagando o Os negócio? animais foram feitos por Deus e dados pro homem. Tudo foi submetido para o homem. Mas nós estamos dando conta de cuidar? Nós não sabemos nem o que é que nós queremos comer. Porque a gente tem que fazer cirurgia bariátrica para reduzir peso. Porque a gente não tem educação para comer. Vamos falar de tratar do mundo, de cuidar do mundo.